Para poder mostrar o texto para vocês também quando nós formos fazer a leitura, certo? Então vamos lá, pessoal, né? Todos preparados aí? Papel, caneta e Bíblia. E vamos para mais um estudo aí do Evangelho de João. Ok. Estudo bíblico, Evangelho de João, capítulo de número 2. Ok? Tema central deste capítulo, quem gosta de anotar, lembrando que ao final do estudo eu vou estar disponibilizando esse PDF, tá? Essa apostila com o estudo todo, tá bom? O estudo que eu venho montando, tá? Venho estudando e venho montando aí o estudo para a gente poder tá aí compartilhando com os irmãos, tá bom? Tema central: Jesus manifesta sua glória e revela sua autoridade. Então, o tema central desse estudo de hoje: Jesus manifesta sua glória e revela sua autoridade. Bom, João 2 apresenta dois acontecimentos muito importantes. A paz, irmã Helena, seja bem-vinda. Então, os dois acontecimentos importantes de todo o capítulo de número 2. Primeiro, o primeiro milagre de Jesus, né? Que Jesus transforma água em vinho. Está lá em João 2, do 1 ao 12. Né? Nós vamos ler aí esse texto para fazer essa primeira parte de estudo. E o segundo, Jesus purifica o templo. João capítulo 2, dos versículos 13 a 25. Esses dois episódios, eles revelam aspectos diferentes da identidade de Jesus, do seu poder sobre a criação e a sua autoridade sobre a religião e o templo. Tá? Então nós vamos ver Jesus aí mostrando a sua identidade, né? O primeiro, seu poder sobre a criação, né? Ele transforma água em vinho, e também a sua autoridade que está acima da religião e acima do templo, tá? E ao final também nós vamos fazer um estudo na visão preterista também, porque este capítulo ele também cabe. Então assim, nós vamos trazer todos os ensinos, tudo aquilo que for de dúvida, tá? A gente vai trazendo aqui para vocês poderem estar acompanhando aqui esse estudo. O contexto de João capítulo 2. O que é contexto, pessoal? Eu sei que muitos irmãos, a maioria sabe, tá? Mas o nosso estudo aqui é o que você sabe, o que eu sei, nós vamos juntar tudo aqui e vamos estudar juntos, tá? Então, assim, se deu o direito de ouvir, né? Se você tiver alguma dúvida, a gente vai perguntando e vamos compartilhando aqui no decorrer. O Evangelho de João, ele foi escrito com um propósito declarado. O contexto é isso, é você entender para que ele foi escrito, em que época estava, para quem que foi, com quem que se estava falando. São perguntas que nós temos que fazer a todo o texto bíblico, tá? O contexto é isso, né? Nós vimos isso aí ontem. Quem perdeu o estudo de ontem já está lá no canal, tá? É só você se inscrever lá também para você receber as atualizações aí dos nossos estudos. Então nós precisamos entender o contexto. O que estava são algumas perguntas que nós fazemos para o texto. Interpretação, né? Nós estudamos aí, pessoal que estudou um pouquinho sabe interpretação de texto. Uma outra coisa que nos ajuda muito a entender o texto é você imaginar a cena. Isso também é muito importante. Quando você começa a imaginar a cena, o seu entendimento ele melhora bastante. Outra coisa muito importante, você buscar a palavra original do qual foi escrita. Tá? Nós falamos até o nome disso ontem, chama-se etimologia. Você tem uma palavra, por exemplo, mundo. Nem sempre quando está escrito mundo na Bíblia, nem sempre quando está escrito mundo na Bíblia, está falando do mundo todo. Às vezes está falando da nação de Israel. Ok? Boa tarde, Jair, seja bem-vindo. Então nem sempre vai estar. Então tem algumas palavras que o sentido é diferente. Por exemplo, a palavra inferno é uma palavra que ela tem aí pelo menos dois significados, né? E nenhum deles é aquilo que o pessoal fala do lugar onde as pessoas queimam ali eternamente. Então algumas coisas assim nós precisamos estudar e buscar a etimologia, o que o autor quis dizer com aquilo ali. Então são coisas importantes para a interpretação de texto, tá bom?
Justamente, né? O inferno ali como Sheol no hebraico e como Hades, claro, vice-versa, tem aí esse sentido de sepultura. Então o que? É o cemitério, o lugar onde o corpo ali descansa, tá certo? Deixa eu só fazer aqui um ajuste aqui rapidinho agora aqui. Eu tinha até me esquecido. Pronto, a gente não ser interrompido aqui na live. Então o Evangelho de João foi escrito com um propósito declarado. Quem é que lembra o propósito do Evangelho de João? Vamos ver quem estava na live de ontem. Qual que é o capítulo e versículo que resume ou que define todo o Evangelho de João? Vamos lá, João capítulo 20, versículo de número 31, não é isso? Para que João escreveu? Está lá, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não é isso? Vou deixar aqui o microfone aqui. Pronto. Então o propósito desse livro foi para quê? Para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O objetivo do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, foi este, né? Por isso João seleciona acontecimentos que demonstram quem Jesus é. Todo o propósito... Não, tranquilo, mãezona, tranquilo, tá? Todo o propósito do Evangelho é mostrar quem Jesus é. Não é isso? Evangelho é o quê? É a nova, né? A boa nova. Então ele quer mostrar quem Jesus é. Ontem, no capítulo de número 1, nós vimos que o verbo que estava com Deus, ele era Deus, certo? João capítulo 1, versículo de número 1. Vimos também que aquele que... Jesus foi apresentado no capítulo 1 de João como aquele que por meio de quem todas as coisas foram feitas, né? João 1, versículo 3. Jesus também foi apresentado no capítulo 1 como a luz dos homens, né? Do versículo 4 ao 9. Aquele que se fez carne, versículo 14. O Cordeiro de Deus, versículo 29. O Filho de Deus, versículo 34. O Messias, versículo 41, e o Filho do Homem, versículo 51. Olha que interessante, pessoal. Evangelho de João são 21 capítulos. No capítulo 1, olha o tanto de coisas que nós aprendemos sobre Jesus, sobre quem Jesus é. Um só homem, uma só pessoa com tantas características. Será que não veio realmente fazer um papel especial aqui? Com toda certeza. Eu tenho plena convicção de que sim, de que realmente foi com esse intuito, né? Então o contexto de João nós vimos nisso aí, que, né, para que foi escrito, para que as pessoas conhecessem Jesus, e no capítulo 1, todas essas características de Jesus. No capítulo de número 2, João começa a mostrar essas afirmações através das obras de Jesus. No capítulo 1 ele falou o que Jesus era, e a partir do capítulo de número 2 ele vai começar a mostrar realmente quem Jesus era. Então a primeira parte, que nós vamos iniciar aqui o estudo, fala sobre as bodas de Caná. Aqui nessa versão que eu estou hoje diz assim, ó, Jesus vai a um casamento. É a nova tradução da linguagem de hoje. Essa Bíblia aqui é da nova tradução da linguagem de hoje. É uma Bíblia que tem aqui no meu trabalho. E aí eu vou utilizá-la. Você vê, já vendo como eles modificam o texto? Mas isso aí já ajuda, porque as bodas de Caná. Tem gente que não sabe o que é bodas, né? Caná, ou lugar que foi. E aqui não. Jesus vai a um casamento. Então, pensem comigo nessa tradução. Essa tradução, ela está correta? Sim, está correta, mas ela muda totalmente o sentido, né? Ele tira, por exemplo, ali aonde que foi no título. Então, por isso que eu falo, as traduções, nós precisamos, na dúvida, sempre procurar os escritos originais. Lembrando que o Antigo Testamento, né, ele foi escrito em boa parte dele em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento em grego, tá certo? Essas são aí as escritas originais, tá bom?
Obrigado, irmã Nice, por seguir aqui, por dar o apoio. Então vamos lá, João 2, do versículo 1 ao 12. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui aquela forma de... para a gente poder estudar melhor. Estou apanhando hoje aqui, muito aqui, agora deu certo. Bom, então vamos lá, capítulo de número 2. Todos aí com a Bíblia aberta, e nós vamos acompanhar juntos aqui a leitura até o versículo de número 12, tá? Vamos aqui, eu mostrar aqui para vocês aqui, ó, tá? Aqui, ó. Versículo de número 2, tá? Acho que é melhor arrumar uma canetinha, porque aqui tá... E aqui depois fica um pouco mais complicado. Bom, vamos lá, então. Vou colocar aqui, ó. 2 dias depois... houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. Deixa eu ver se consigo botar a mão aqui para você. Na região da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos tinham também sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu. Olha o que Jesus respondeu aqui: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros d'água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez este seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Vamos fazer a leitura assim, né? Porque a gente consegue acompanhar no texto. De repente aqui vai estar bem diferente da Bíblia de vocês, vai ser bom que a gente consegue debater neste formato aí também. Então, as bodas de Caná, um casamento, Jesus vai a um casamento. Então, no primeiro versículo, nós vimos aqui que há uma indicação de continuação, né? Vamos começar a interpretar o texto? Ele diz assim, ó, 2 dias depois. 2 dias depois de quê? Qual foi o último evento que nós vimos aqui? Jesus chama a Natanael. Então, ou seja, 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. Sabemos que Jesus morava ali na Galileia. Então, o casamento, geralmente vai quem conhece, né, as familiares. Então, mostra que Jesus ali era conhecido, né, tanto que a mãe dele estava, né, diz que a mãe de Jesus estava ali. Então ela foi convidada e também Jesus com os seus discípulos. Então João capítulo 2, do versículo 1 ao 2, nós falamos diretamente sobre o casamento, né?
Algumas traduções diz aqui, ó, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Quem é que tem essa versão aqui, e ao terceiro dia? Porque na minha versão aqui diz 2 dias depois. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui uma versão mais antiga. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo pegar aqui. Vamos ver aqui o que a gente consegue aqui. Se a gente consegue pegar aqui para... Tem alguém com a versão diferente? A sua corrigida diz terceiro dia, pronto. Achamos aqui uma irmã aqui com a irmã Eunice. Então vocês estão vendo aí que há algumas controvérsias? Então a Bíblia está errada? O que aconteceu? Está vendo como é que a tradução ela funciona? Então assim, nas Bíblias mais antigas diz ao terceiro dia. Nessa linguagem de hoje, 2 dias depois. Mas isso tira a legitimidade da Bíblia? Não. 1 dia ou 2 dias, mas mostra uma sequência, ok? Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Aqui no meu estudo também diz ao terceiro dia. Jesus estava em uma celebração de casamento. Então aqui é importante perceber que Jesus não começou seu ministério público em um palácio ou em um ambiente político. Ele começou o seu ministério público em uma festa de casamento. O que representa um casamento, meus queridos? Vamos começar a ligar algumas coisas, vamos fazer um estudo mais robusto hoje? Vou deixar Deus conduzir esse estudo. O que representa um casamento? Quando todos participam, fica bom, tá? Olá, Loren, seja bem-vinda, boa tarde. Quando as pessoas participam, interagem, fica muito bom. O que significa aí um casamento? É um contrato, né? É uma união. Não é isso? Então, ele foi a um casamento, junto com pessoas comuns. Muito bem, irmã Nilson, obrigado pelo Hertme. Uma união. Então, vocês vão ver que não é nada à toa. União de 2 pessoas para se tornarem uma. Muito bem. Qual é a proposta? O que se fala que Jesus vem buscar, né? Que Jesus veio de encontro à sua noiva. Então a noiva ela está esperando um casamento. Então ali ele estava junto com pessoas comuns. Isso demonstra que Jesus participa da vida humana e das necessidades humanas. Né? Olha que interessante. Então Jesus estava num casamento com pessoas comuns, convivendo aquilo ali. Mais um grande aprendizado que mostra que Jesus ele fazia parte ali do seu povo. Ele, mesmo sabendo quem ele era e qual a sua missão, ele não se afastava ali das pessoas. Então Deus ele não está interessado apenas nos grandes acontecimentos pessoais ou espirituais. Estava numa festa de família. Ele também se importa com as nossas famílias, com os nossos relacionamentos, com nossas necessidades, nos momentos de alegria, com aquilo que parece pequeno aos nossos olhos, e assim como a irmã Lucimar colocou aqui, como nós. O mais lindo de Jesus, nos seus ensinamentos que transformam tantas vidas, eu acredito que é as pessoas verem essa simplicidade do qual ele veio trazer a sua mensagem. Então ele estava ali no casamento, momento de alegria, né, de comunhão, né, estavam em comum, comunhão é isso, estavam em comum, e muita festa. De repente acontece algo nessa festa que jamais poderia ter acontecido, né? O vinho acaba. Imagine isso, uma falta de planejamento, ou vieram mais convidados do que se imaginavam, mas por algum motivo o vinho acabou. Está lá no versículo de número 3. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou.
Faltando vinho, a mãe de Jesus lhes disse, em outra tradução, não tem vinho. Esse era o problema sério naquele contexto cultural. Era a bebida principal do casamento. Imagina a vergonha que os anfitriões da festa iam sentir, de quem planejou, dos noivos, né? Então assim, imagina que você vai dar uma festa e a bebida principal da festa acaba. Uma festa de casamento, ela poderia durar vários dias. Né? Diz que aqui foi ao terceiro dia a festa, mas não diz quantos dias ali já tinha de festa. A falta do vinho poderia representar uma vergonha pública para a família. Maria simplesmente apresenta um problema a Jesus. Não tem vinho. Ela não diz exatamente o que Jesus deve fazer, mas ela só fala, não tem vinho. Agora eu pergunto a vocês, o que Jesus tinha a ver com isso? E por que Maria, mãe de Jesus, falou isso para ele? Qual seria o propósito, né? Acabou o vinho, mas será que Jesus já tinha feito alguns outros sinais quando mais novo? Ninguém sabe, porque nós temos essa lacuna ali dos 12 anos de Jesus até sua vida adulta. Nós não temos registros aqui na Bíblia, né, que nós temos acesso hoje, sobre essa infância, adolescência, juventude de Jesus. Existem alguns escritos que têm isso, mas são considerados como escrituras apócrifas. Então são coisas assim que seriam dados como um estudo a mais. E o que eu falei ontem, nós temos aqui coisas suficientes para crer, mas se você tem curiosidade e interesse, você pode buscar essas literaturas. Agora, se é verdade, se não é, aí já é uma outra questão. Então, uma grande lição nessa parte aqui, que Maria vira para Jesus e fala, não tem vinho, ou o vinho acabou, é porque às vezes a nossa oração, ela não precisa ser longa, o nosso pedido não precisa ser longo. Nós precisamos apenas levar o problema até Jesus. Senhor, está faltando vinho. Ou seja, Senhor, Jesus, existe uma necessidade. O Senhor sabe o que eu preciso e o Senhor sabe o que é necessário fazer. Então ali foi-lhe apresentado o problema. E no versículo de número 4, Jesus responde. Olha a resposta de Jesus. Ainda não é chegado a minha hora. Está dizendo aqui, mas tem algo antes, né? Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Essa aqui é na linguagem de hoje. Na linguagem mais da Almeida, né, revista Almeida, diz, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Essa expressão ela pode parecer dura em português, mas não significa necessariamente desrespeito. Nós muitas vezes usamos desse texto para fazer chacota, denegrir e falar que Jesus deu uma má resposta para a mãe dele, né? Onde num dos mandamentos, pai e mãe, coloca esse mandamento como amar ao próximo. Você acha que ele não iria amar a sua mãe? Você acha que seria correto uma má resposta? Então esse não é o contexto. Justamente, irmãos, na nossa leveza, né, que a gente vai conseguir encontrar Jesus Cristo. Então, o que você acha que ele iria dar uma resposta dessa para a mãe dele? Jesus está mostrando que seu ministério não seria determinado pela pressão humana. Ele agiria de acordo com a vontade e o tempo do Pai. A expressão minha hora possui grande importância no Evangelho de João. Ele aponta especialmente para o momento da cruz, glorificação de Cristo. Vamos ver lá em João 12, 23. Tem um texto aqui que fala sobre isso. Tá travando aí às vezes? É a minha internet. É a minha internet que eu estou tentando aqui. Mas vai dar certo. 12, 23. Que é bom abrir porque vocês vão movimentando ela aqui, ó. 12, 23 alguns judeus vão ver Jesus, tá? Aí aqui começa do versículo 20, vai até o 26. Aí ele fala aqui desse versículo, que diz assim, ó, então ele respondeu, chegou a hora de ser revelado a natureza divina do Filho do Homem.
Então aqui, lá mais para frente, nós vamos estudar isso, João 12, ele diz que chegou a hora. Mas naquele momento ali, de João capítulo 2, verso de número 4, ele diz que não chegou a sua hora. Então, ou seja, ele agiria de acordo com a vontade e o tempo do Pai. E muitas vezes nós queremos determinar as coisas, né? Eu declaro, eu determino, queremos mandar em Jesus, né? Está feita em nome de Jesus. Falamos muitas vezes coisas que, esse em nome de Jesus, precisamos tomar muito cuidado com isso. Tá? Ele tem um detalhe desse negócio que depois a gente pode até estudar sobre isso. O nome, você fazer uma oração e o que você quer pedir, você colocar ali, declarar desse formato. Então essa expressão minha hora, ela possui realmente uma grande importância. Porque a hora é a hora que Jesus começa a cumprir o seu ministério. Boa tarde, irmã Vera, seja bem-vinda. Então é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em João 12, 23. Então, portanto, o milagre de Caná aponta para algo maior. A glória de Jesus seria plenamente manifestada na cruz e na ressurreição. Não é isso? Tem alguns comentários que eles vêm bloqueados, aí assim, a gente vai colocando aqui, tá? Pronto. Justamente, tempo é uma regra que pertence só a Deus. Última frase de Jesus na ascensão. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado pelo seu comentário, minha irmã. Então esse milagre de Caná aponta para algo maior, a glória de Jesus sendo plenamente manifestada na cruz e na ressurreição. Então a hora é isso, tá? Quando ele fala lá em João 12, 23, que é a hora dele cumprir com o seu propósito. E aí João capítulo 2, verso de número 5, que é o próximo, ele diz que não é preciso que a senhora me diga o que fazer, ou mulher, o que tens contigo, ainda não chegou a minha hora. Mas ele não disse que não iria fazer nada, não é isso? E aí Maria simplesmente faz algo, ela olha para os empregados e diz, fazei tudo o que ele vos disser. Ou, como diz aqui nessa versão aqui, diz assim, façam o que ele mandar. Boa tarde, Brabuleta, boa tarde, minha filha, tudo bem? Como é que você está? Oi, mãezona. Oi, deixa eu te falar. Quando você precisar mostrar algo na Bíblia, você me fala que eu viro a minha câmera, eu abro a minha câmera e mostro aqui enquanto você fala. Pronto. Pode ser, eu coloco a sua imagem maior e você vai passando aí. Perfeito, fica bom. Me ajuda bastante. Gratidão, viu? Então vamos lá. Então, você pode até deixar então no 2 aí, enquanto essa explicação. E aí a gente vai indo, tá bom? Então Maria diz aos serventes, né? Eu vou só silenciar aqui, tá? Então Maria diz aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Essa é uma das frases mais importantes aqui deste episódio, né? Justamente. Maria, ela tem o seu papel importante na história de Jesus. Ela foi a mãe de Jesus, carregou Jesus no ventre. Nós não podemos dar nem a Maria, nem a pessoa nenhuma é adoração a não ser a Deus, certo? Então, assim, essa é uma das frases mais importantes desse episódio. Maria, ela não aponta para si mesma. Ela aponta para Jesus. Então, muitas pessoas querem dizer assim, porque Maria mandou em Jesus, né? Maria manda em Jesus. Inclusive, até quando a mãe de 2 discípulos lá vai pedir, né, para que os seus filhos, um sente à direita, outro à esquerda, né, ela vai dizer, vai pedir para que ela interceda, ela não faz isso, né? Ela ali vai, e Jesus mostra que não é do jeito que as pessoas querem, do jeito que as pessoas pensam. Ela aponta para Jesus, façam o que ele ordenar. Então já é algo que mostra que Maria também era serva. Então o princípio espiritual, a verdadeira fé, ela não consiste simplesmente em acreditar que Jesus pode fazer alguma coisa. Tá? A verdadeira fé, ela não consiste simplesmente nisso, em você acreditar que Jesus pode fazer alguma coisa.
Entendeu? A gente imagina isso, eu tenho fé em Jesus porque ele pode fazer alguma coisa. Não, você também precisa estar disposto a obedecer ao que Jesus disser. Justamente, ela estava se servindo como Jesus também. Então nós não podemos apenas pensar em Jesus como alguém que pode fazer algo por nós, mas também como nós estarmos dispostos a obedecer ao que Jesus disser, não é verdade? Né? E aí no versículo de número 6, que diz assim, ó, vocês estão acompanhando ali, né? Ali perto estavam 6 potes de pedra, em algumas versões de talhas, né? 6 talhas de pedra. Em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros de água. Oi, Maisona. É porque eu tô querendo abrir. Ah, achei. É para colocar aqui pro pessoal. Conseguiu compreender? Travou. Conseguiu compreender? E aí, expandir aqui. Então, no versículo de número 6, vamos ver se a gente vai conseguir. Justamente. Tonelada ou litros? Litros, né? Caiu o vinho é litros. Então diz mais ou menos entre 80 e 120 litros de água. Então 6 potes, então você coloca aí, multiplica por 6, né? 8 vezes 6 ou 120 por 6. Vai dar aí aproximadamente quantos litros de vinho. Então realmente era muito vinho, né? Muito vinho mesmo. Então ali, ó, havia 6 talhas de pedra. Eu vou subir aqui de novo. Então haviam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Então, se você tem dúvida aí do que é essa cerimônia de purificação, tá aqui, né, sublinhado aqui, ó. Vou colocar para vocês aqui, ó. João 6, 2:6. Deixa eu ver se tem aqui a citação dele. Esse asterisco que provavelmente ali era a festa da Páscoa, né? Ok? Certo, aí ó, 720 litros de vinho foram lá. Então havia isso aí, cada uma comportava aproximadamente 2 ou 3 medidas. Isso significa que havia uma quantidade enorme de água, né? João destaca que essas talhas elas eram utilizadas para a purificação cerimonial judaica. Isso provavelmente também não é um detalhe acidental. Nada que Jesus fez, nada foi à toa, nada que é tratado nos textos de milagre é feito assim aleatoriamente. Jesus vai utilizar aquilo que estava associado à purificação ritual para realizar uma transformação extraordinária. Versículo de número 7. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes. E eles o encheram até a boca, ou seja, encheram até em cima. Então Jesus manda encher de água essas talhas. Os serventes obedecem. Então aqui encontramos um princípio. O milagre começa com a obediência. Tá? Depois eu vou subir os irmãos, tá? Para a gente poder estar debatendo, tá bom? Se tiver alguma pergunta, você coloca na rolagem. Se for algum comentário, você coloca aqui que a gente ver com os moderadores aqui, vamos estar analisando, tá bom? Para debater, tá? Se quiser anotar, e aí no final a gente abre aquele espaço para perguntas, respostas, debate, tá bom? Aí vocês podem estar anotando, que não é um capítulo muito grande, a gente consegue fazer dessa forma, ok? Porque senão tem o perigo da gente começar a comentar e se perder aqui no texto. Depois que a aula foi explanada, que o estudo foi explanado, aí fica mais fácil, de repente até da gente desenvolver melhor, tá bom? Se for alguma coisa urgente, algo que é só colocar aqui que aí a gente sobe aqui, tá? Eu, a Mãezona,
os administradores aí podem nos ajudar. Então, os serventes, eles obedeceram. Então, aqui encontramos mais um princípio. Você vê que a palavra de Deus, a Bíblia, né, como muitos consideram a palavra de Deus, ela é cheia de princípios. Então, o milagre, quem gosta de anotar frases aí, o milagre começa com obediência. Uma frase aí forte, uma frase aí de respeito. O milagre começa com obediência, certo? Se você quer receber o milagre, seja obediente, ok? Os serventes não entenderam necessariamente o que Jesus ia fazer, né? Ficaram pensando, o que será que ele vai fazer? Por que ele pediu para encher isso aqui com água, né? Muito bom, mãezona, ela colocou aí, ó, o milagre começa com obediência. Então os serventes, eles não entenderam necessariamente o que Jesus iria fazer, mas fizeram o que ele mandou. Então isso também nos ensina, não precisamos compreender tudo para obedecer. Então isso, quando eu estava aqui fazendo esse estudo e meditando, eu até marquei aqui, ó, não precisamos compreender tudo para obedecer. Isso tem os dois lados da moeda, tá? Porque muitas vezes nós queremos compreender tudo, e aí você vira um cético. Mas também tem coisas que nós precisamos compreender. Então o ser humano, ele precisa ter aquela balança, né? Pensar algo que foi dado a todo ser humano, a capacidade de pensar. Obrigado pelas curtidas da live, mãezona, obrigado. Então todo ser humano, ele tem essa capacidade de pensar. Pensar, ele vem ali também do radical ali, pesar, né? Então, ou seja, você colocar numa balança, pensar é isso. É colocar numa balança, ver o que pesa mais ali, né? É aquela rede, você passar numa peneira, né? Eita, eu sabia que ia derrubar esse mouse aqui, deu certo. Então, muitas vezes nós precisamos compreender e outras vezes nós precisamos apenas obedecer. Qual seria a linha de raciocínio entre compreender e o obedecer? O que vocês acham? Quem pode colocar um comentário aí sobre isso? O que está ali nessa barreira entre compreender e obedecer? Você acredita que você precisa compreender tudo para obedecer? E aí tem um nome aqui que vai mudar totalmente tudo isso aí, tá? Ver se alguém quer comentar sobre isso. Não precisamos compreender tudo para obedecer. O que nós não precisamos compreender para obedecer? E o que nós precisamos obedecer sem compreender? Muito bom, irmã Maris. Instrumento do Espírito Santo. Deus manda te dizer, eis que te digo, cuidado. Cuidado, peço o discernimento do Espírito Santo. Tenha certeza que é uma ordem de Jesus. Não uma ordem de que alguém está te dizendo. Se alguém te falar, peça a confirmação do Espírito Santo. E ele vai te confirmar, pode ter certeza. Ore, peça o discernimento, peça a resposta. Tá? Tome muito cuidado. Eu estava dando uma olhada aqui numa live, mas eu não vou nem comentar aqui por conta que nós para não sairmos do propósito do estudo, mas teve uma pessoa que foi envergonhada por isso. Tá? Foi algo muito feio, triste para a religião, né? Se você for olhar assim, mas as pessoas não estão mais assim. As pessoas não estão mais acreditando em tudo que se diz. Né? Uma pessoa chegou, foi dar uma profecia dizendo que tinha algo, um trabalho para certa pessoa aí. As respostas foram algo muito triste. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Tá certo? Vamos avançar então no nosso estudo. Tá bom para vocês? Tá interessante? Próximo passo então agora, João 8. Jesus transforma a água. João 2, perdão, versículo 8 a 10. João 2, do 8 a 10. Depois nós vamos ler a outra parte toda, tá? E eu vou pedir para a mãezona colocar depois aí do versículo 13 ao 25, tá bom? Mas daqui a pouco nós chegamos até o versículo de número 12, que é a primeira parte aqui do Jesus vai a um casamento, as bodas de Caná. E depois nós vamos falar sobre Jesus vai
ao templo. Jesus transforma a água, João 2, versículo 8 ao 10. Vamos ler? Diz assim, ó, em seguida, Jesus mandou, agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse, então até o 10, né? Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam, muitos servem um vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Aleluia. Quando o mestre Sala ele prova a bebida, ele percebe que o vinho é excelente. O interessante aqui é que você não vê em nenhum momento dessa narrativa os empregados ou alguém ali falando, não, isso aqui foi Jesus ali que transformou. Eu acredito que teve um burburinho ali, né, nos bastidores, teve ali uma conversa ali, um bochicho, né? Porque aquilo dali foi algo sobrenatural. Quem viu, viu. Não é isso? Então, assim, quando o mestre Sala, né? Boa tarde, Priscila, seja bem-vinda. Quando ele prova ali aquele vinho, né? Que ali já era vinho, não era mais água. Ele viu, percebeu que era um vinho excelente. E fica surpreso, porque o que eles faziam primeiro? Serviam a bebida, né? O melhor vinho era servido primeiro, que as pessoas já ali se embebedavam, e no final eles serviam de menor qualidade. E aqui mostra no texto bíblico, então, que esse vinho ele não era suco de uva, certo? Ele não era simplesmente suco de uva, né? Ó, ele fica surpreso que normalmente o melhor vinho era servido primeiro, e aí aqui eles falam isso, né? Aqui, ó, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem um vinho comum. Então realmente mostra que era uma bebida alcoólica. E o que Jesus faz, ou o que ele fez, né? O que Jesus fez, foi passado, é extraordinário. A água foi transformada. Mas o que o apóstolo João, o discípulo João está mostrando? Que não é simplesmente que Jesus consegue produzir vinho. Não é simplesmente isso. Né? Talvez se as pessoas ficassem sabendo disso, imagine o quanto queriam ganhar, lucrar, né, aí com o nome de Jesus. Né? Infelizmente, muitos falsos profetas querem usar de curas, de milagres para ganhar em cima disso, né? Então, assim, muitos acreditam que os dons de cura se encerraram, outros não, mas precisamos tomar cuidado com esses tipos de feitiçaria, de charlatanismo, né? Então, assim, não é simplesmente que Jesus ele consegue produzir vinho. O ponto central é que Jesus ele possui autoridade sobrenatural sobre toda a criação. Aleluia! Jesus ele tem poder, ele tem autoridade para transformar a criação. João capítulo 1, verso de número 3, ele já havia declarado, todas as coisas foram feitas por ele. Agora João mostra na prática aquele que é criador exercendo autoridade sobre aquilo que criou. Não foi ele que criou a água, então ele tem autoridade sobre a água. Então, irmão Lucimar, a gente não, né, nessa tradução aqui, porque eu não estou com acesso à internet, para realmente pegar de repente essa etimologia dessa palavra vinho, né, lá desse, mas se vocês quiserem pesquisar aí, tá, se era uma aguardente, porque era o produto da vinha, era um produto de uva, né, então acredito que realmente era vinho, né, ele servia geralmente, era a bebida mais consumida, não se tem notícia, pelo menos biblicamente, de que havia aí a cachaça, no caso aí a aguardente, né, que nós conhecemos como a cachaça. Então, assim, o texto eles nos deixa muito mais direcionado para a questão do vinho. Acredita-se que seja um vinho, como é que chama? Tem um vinho tinto, né, que é o vinho escuro, e o vinho outro, como é que é? Bebida fermentada. Pronto.
bebida fermentada aí, fruto da videira, né? Da uva, mas era fermentada. Muito bom, mãezona, muito bom. Sim, aí se transformava numa bebida alcoólica, né? Se vocês pegarem um suco de uva bem forte e beberem muito, vocês vão ver que ele tem um efeito diferente. Tá? Um vinho mesmo, um suco de uva mesmo bem forte, e você beber, por exemplo, ali 1 litro de vinho, você vai sentir algo diferente. Então, assim, era uma bebida fermentada, então assim fica melhor, né? Para o entendimento. E é o vinho tinto, qual que é o outro nome, pessoal? Vou tomar uma água aqui. Fugiu agora aqui a palavra. Então, assim, para ele não, de repente, não ver a cor, né? Acredito que era aquele vinho claro. Me fugiu aqui a palavra, pessoal. É o vinho tinto, que é o escuro, e tem o outro. Vinho branco, A gente pensa que é uma palavra tão diferente, o vinho branco. Então, acredito que era um vinho branco, né? Por conta da água ser incolor ali, igual nessa questão aí do vinho branco. Então, ali no verso de número 11, continuando aqui, Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Então foi um milagre restrito, nem todos viram. Quem que viu esse milagre? Quem foram as testemunhas oculares desse milagre que se tem relatado? Pode ter tido uma conversa? Provavelmente, que eu acho difícil as pessoas ficarem caladas. Os convidados? Será que foram os convidados que foram testemunhas oculares? Eu acredito que os convidados nem perceberam que o vinho tinha acabado. Os empregados, com certeza, são uma das testemunhas, aqueles que encheram, né, com água, né? Quem mais? Mas teve mais pessoas. Os convidados perceberam que o vinho que estava vindo agora era melhor, né? Que o vinho que veio antes era ruim. Aí, de repente, o vinho, a qualidade, os que estavam com ele. E quem é que estavam com ele, né? Maria, foi a primeira, né, que vieram falar com ela. E por que será que vieram falar com ela? Você entende que tem algumas coisas que ficam soltas aí na história? A mãe, muito bem, mãezona. A mãe, os empregados, e faltou mais uma turma aí, pessoal. Tá aqui no texto bíblico. Tá lá no final tá no versículo 11, vou dar uma dica para vocês. Quem mais? Já foram duas, faltam uma terceira, né, parte aí. A mãe, os empregados e quem mais? Que presenciou este primeiro sinal? Os discípulos. Os discípulos, muito bom. Muito bom, que diz aqui, ó, né? E os seus discípulos creram nele. Então esse versículo, ele é fundamental. No versículo 11, se você quiser marcar aí na sua Bíblia, não tenha dó, tá, de marcar. Não é que você vai riscar. Tinha gente que usava assim, eu era assim, tá? Eu tinha eu tinha a Bíblia tanto como assim, algo que, sabe aquela coisa sagrada que tem que ter aquele cuidado? É um livro, pessoal, que tem as escrituras sagradas, entendeu? A gente não menospreza, né? Maria tinha certeza, porque provavelmente ele já tinha feito alguns sinais que não foram registrados. É nesse ponto, irmã Maris e Esdras, né? Maris Esdras, que eu queria chegar. Tá vendo como é que a mente nossa já está abrindo diferente do que a gente estudava a Bíblia? Em tempos atrás a gente jamais ia pensar nisso. Por que Maria pediu assim do nada para Jesus fazer alguma coisa? Porque ele já deveria ter feito algo que ficou ali, não tem registro. Mas aqui você se deixa entender, não é isso? Como é que você vai pedir algo para uma pessoa se você nem imagina que ela seja capaz de fazer? Como é que você vai pedir para deixa eu ver aqui se eu consigo usar uma alegoria aqui para interpretar um pouco isso daí. Como é que você vai pedir, por exemplo, aqui para uma pessoa dirigir um automóvel se ela não tem a carteira? Então, se ela pediu algo para Jesus, é porque ela tinha certeza que ele poderia fazer alguma coisa. Ou ele já tinha feito algo nesse sentido. E tem mais um detalhe profundo aí.
Que agora já a minha mente está abrindo aqui, ó. Estou estudando com vocês aqui, ó. Registros vieram depois com os apóstolos, mas certamente vida de Jesus é surpreendente mesmo. Sim, certamente a vida. Eu acho que a Mãezona, lembrei agora, Mãezona, nós vimos uma série, ou foi um filme, que mostrava Jesus jovem, não foi? Eu não lembro agora o que é isso. E isso aí é interpretação de algum livro perdido por aí. Eles não tiraram do nada. Então tá vendo como você começa a imaginar, pensar na cena? Porque se ele fez isso, provavelmente ele fez algo. E ele fez algo tão mais íntimo que Maria sabia o que ele poderia fazer. Será que ele fez algo parecido em casa? Será que ele fez alguma transformação ali no seu amadurecimento? Maria tinha muita confiança, né? Aí, a Infância de Jesus é um livro apócrifo. Diga, Mãezona. Aí, quando aconteceu o milagre, né? Aí foi manifestado a sua glória e os discípulos creram nele. Então, antes, será que existia dúvida? Então, boa colocação. Justamente, então assim, Jesus ali estava iniciando o seu ministério e ele precisava afirmar o seu ministério. Ele precisava na questão assim, né, de dar credibilidade ao que ele fez. Então ele tinha que começar pelos que estavam perto deles, né? Então aí, ó, a mãe sabia o que ele poderia fazer, muito bem colocado, chamou testemunhas oculares, né, que para um milagre ser considerado milagre, precisa haver testemunhas, né? Hoje aí na Igreja Católica, para um santo ser, para uma pessoa, né, que foi uma pessoa caridosa, com certeza, né, essas pessoas aí que eles colocam aí no pedestal, porque santos quer dizer separado, eu acredito que nós somos santos, porque fomos santificados pelo sangue de Jesus, não que a gente seja pessoas sem pecados, mas essas pessoas, elas foram pessoas que eu até acredito que fizeram aí realmente milagres. E para ser considerado santo, é necessário ter uma das coisas aí pela Igreja Católica, é confirmação, testemunhas, né, de que determinado milagre foi ali realizado. Então precisava de testemunhas. Então, isso deu uma credibilidade ao ministério, que até estava começando, né? E aí aqui está dizendo os primeiros discípulos de Jesus. Não diz se estavam aqui todos os 12. Por quê? Porque esse texto é um dos poucos, deixa eu ver se essa Bíblia tem essa ligação, tem. É um dos poucos, dos muitos, né, na verdade, que não tem nenhum outro evangelho. Olha só que detalhe, né, que nos leva a pensar nisso aqui, pessoal. Será que estavam os 12 discípulos lá? Será que os 12 discípulos estavam lá? O que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho? É gostoso, né, a gente estudar a Bíblia por causa disso, né? A gente começa essa nova forma, nessa nova fase que a gente tem buscado de realmente pensar sobre as Escrituras. E a gente vai para as escolas bíblicas, mas ali às vezes não é incentivado, né? É uma nova forma até de se fazer, né? Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente como eu exerceria o cuidado de irmãos da igreja, né? Na denominação, na comunidade, né? Que se seja assim. Hoje é totalmente diferente o entendimento, né? As reuniões são importantes, mas que elas sejam proveitosas para isso. Então, ali, vocês acham que estavam os 12 ali? O que vocês acham? Pelo menos um não vai estar. Com certeza. Dos evangelhos, quem eram os discípulos de Jesus? Dos 4 evangelhos? Marcos era um dos 12? Sim ou não? Marcos era? Não, não era, né? Marcos era discípulo de Pedro, provavelmente. Lucas era discípulo de Jesus? Dos 12 ali, né? Apóstolo, discípulo hoje, né? Ele virou depois, né? Também não era, mas Mateus era, né? E um fato tão importante, o primeiro milagre de Jesus, vocês acham que Mateus não iria relatar no Evangelho? Porque ele fala de milagre, ele não fala? Mateus, por isso foi falado no Evangelho. E Mateus fala sobre.
Mateus, ele registrou sobre. Sobre esse milagre? Deixa eu ver o que isso tem. Não, Mateus não fala sobre a transformação, não. Tá, depois manda pra gente essa pesquisa, irmão Lucilá. Que é interessante, viu? Eu realmente não ouvi falar que... Ele usou Não, ele usou água. Ele não usou o suco de uva. Irmã Lucimar diz aqui que ele usou água, ele transformou água em vinho. Tá? Então, assim, é muito louvável, pesquisa, muito, muito importante, é interessante. A gente quer isso mesmo, que a gente vai buscar, mas a gente precisa também estar atentos às pesquisas, tá? Não estou desacreditando, nem desmerecendo, entende? Só gostaria de ver a base, como é que foi, porque o texto, né? Vamos aqui voltar no texto? Vamos aqui, ó, lá no versículo aqui. Ó, versículo 7. Vamos aqui no versículo 7. No capítulo 2. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles o encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tire um pouco da água desses postes, e leve ao dirigente da festa. Tá? Então aqui, ó, diz que ele usou água. Sim. Transformou a água em vinho. Justamente. Né? Aí com certeza foi acrescentado pela fermentação, né? A fermentação ela produz esse processo alcoólico. Ok? Mas é interessante, tá vendo? Porque às vezes nós vamos fazer uma pesquisa ou alguém vai falar algo assim e a gente não olhar na Bíblia, tá? Não é o que aqui realmente na Bíblia está dizendo. Se tiver lá na etimologia, alguma coisa antiga falando que essa água era suco de uva, então, né, a gente pode dar uma olhada. Mas da água para o vinho. Né? Então era a água. A água Então foi uma transformação muito mais miraculosa, né? Foi um milagre muito, assim, né? Deixa eu ver aqui a palavra. Um milagre mesmo, porque se fosse, né, apenas o suco de uva, né? Igual que a irmã colocou aqui, né? Se fosse, né? E aí, ele, no caso ali, por ele ter poder, ele ia fazer aquela fermentação, né? Então, assim, algo extraordinário. Muito bem, gratidão. Às vezes tem umas palavras que elas escapam, que ela está na mente, mas não sai. Então, foi tão extraordinário, porque tem a questão do calor, né, que falaram que lá era tão quente que o suco de uva, né, ou a uva ali, ela fermentava rápido, mas nesse caso aqui não deu tempo. Nesse caso aqui mostra que tinha água nos potes. Entende? Então ali foi uma fermentação muito rápida, porque um vinho, a gente sabe que a produção dele demora. Então realmente foi um milagre. Não diz como Jesus fez, não diz que Jesus orou, não fala que Jesus falou palavras, alguma coisa, só diz que ele mandou colocar, do jeito que colocou, ele já mandou servir. Diga mais uma. Quando há esse processo do vinho, você percebe que as pessoas costumam dizer que o vinho, para ficar bom, ele tem que ficar fermentado e passar anos e anos ali para se tornar um vinho bom. E no caso do milagre de Jesus, não. No milagre de Jesus já veio tudo perfeito. Transformou a água em vinho, que aí é um milagre extraordinário, um milagre assim, ímpar. Veio transformar a água em vinho. Depois disso aí, você ainda percebe que, além de transformar a água em vinho, o vinho era um dos melhores que os convidados, inclusive eles, experimentaram e era o melhor vinho da festa. Então, para se tornar um bom vinho, teria que passar muito tempo, né, ali dentro daquele barril, ou nos odres, né? Então, é sobre. Sim. É isso aí, justamente. Então, realmente, um milagre aí extraordinário. Então, isso aí foi o primeiro sinal que nós temos registro aqui na Bíblia, tá? Mas nós já estudamos que provavelmente Jesus tinha feito algo para Maria, né, poder pensar nisso,
Tem um texto, que agora aqui não me lembrei, se vocês puderem pesquisar ver qual que é o texto, que fala que Maria via alguns sinais e ia guardando no seu coração. Na infância de Jesus, né, quando ele foge ali, né, de seus pais e fica perdido, quando o encontram, ele está ensinando no templo, um menino de 12 anos ensinando. E aí diz que Maria percebe aquilo dali e diz que vai guardando. Então isso aí diz que ela foi vendo algumas coisas que ela já sabia quem ele era desde seu ventre. Né? Ele não foi um extraterrestre, alguma coisa que um Superman, né? que caiu lá e Maria foi lá, pegou ele na grota lá e criou. Né? Igual a história de Superman. Não, ele foi gerado, né? Ele teve todo o processo. Então ela ia guardando, ela sabia quem ele era. Então isso é certo. E ele foi fazendo algumas coisas que ela via que esse aí realmente é diferenciado. Então esse versículo aí do capítulo 11, do capítulo 2, versículo 11, ele é um versículo fundamental, porque Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então João, ele não chama simplesmente os milagres de Jesus de milagres. Ele frequentemente os apresenta como sinais. Olha aqui, ó, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. Eu vou até sublinhar aqui, ó. Vou colocar uma corzinha nele aqui. João não chama simplesmente os milagres de Jesus de milagres. Ele frequentemente os chama de sinais, porque todo milagre de Jesus apontava um sinal. Anotem, todo milagre de Jesus aponta para um sinal. Deixa eu ver se eu desliguei aqui o teclado aqui, que eu estou com a Bíblia aberta aqui. Não ia digitar. Quem puder digitar aqui, todo milagre de Jesus aponta um sinal da sua glória, né? Todo milagre de Jesus aponta um sinal. E aí, que sinal é esse? O sinal da sua obra, tá? O que é um sinal? O sinal aponta para alguma coisa, né? Ó, isso aqui foi um sinal, né? Um sinal aponta para alguma coisa. O milagre não é o destino final, ok? O milagre não é por si só, ele aponta para quem Jesus é. O milagre da transformação da água em vinho não acabou ali, ele só transformou na água em vinho, acabou, o sinal da sua obra. Então ele não acabou ali, ele trouxe uma mensagem. Todo o milagre de Jesus aponta para uma mensagem, aponta para um sinal, tá? No final do estudo aqui a gente vai estar subindo os irmãos, tá? Para a gente poder estar conversando, tá? Vocês podem estar anotando, enquanto isso a gente vai trabalhando aqui na rolagem, tá? E a mãezona tá moderando, fazendo a intermediação aqui também nos estudos, me ajudando. E aí no final a gente vai subir os irmãos, vão estar comentando, conversando um pouco, batendo um papo, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir então. Um sinal aponta para alguma coisa, o milagre não é o destino final, ele sempre aponta para quem Jesus é. E o objetivo era a manifestação da sua glória. E o resultado, os seus discípulos creram nele. Então Jesus faz como sinal para que nós possamos acreditar, para que nós possamos ver os sinais e contemplar a sua obra. Como é bom contemplar um milagre de Jesus, né? E tem pessoas que às vezes imaginam que os milagres podem ser milagres extraordinários demais. Por exemplo, eu sou um milagre. Você hoje que está aqui na live é um milagre. Porque quantos não estão tendo essa oportunidade? Quantos não estão tendo essa oportunidade e gostariam? E quantos estão tendo e não estão aproveitando? Entende? Então, assim, eu valorizo muito aquele que está comigo. Eu valorizo muito aquele que está caminhando. Não importa se é uma pessoa que está na live, se são duas. Hoje nós temos 6. Glória a Deus por isso. Foram 6 pessoas escolhidas, 6 pessoas que se interessaram, 6 pessoas que estão, né? Tem irmãos que realmente, infelizmente, esse horário não pode, né? Mas você pode ser considerado e se considere uma pessoa escolhida, porque Deus ele está te trazendo entendimento, está te trazendo a meditar mais e mais nas palavras dele. E quantas vezes nós não lemos esse texto e algumas coisas passam batidas, né?
prosseguindo aqui, o que o vinho representa? Então agora a gente vai falar do sinal, né? Foi feito um milagre e nós já falamos que ele aponta para algum sinal. Boa tarde, irmã Nádia, seja bem-vinda, viu? Gratidão pela sua presença. Então agora nós vamos para um sinal. Então ele fez um milagre e aponta para um sinal. Então que sinal foi esse? A transformação da água em vinho. Mas o que esse vinho representa? Agora nós já vamos aprofundar, agora nós vamos adentrar mais. Alô, Dagoberto, tudo bom, meu filho? Deus abençoe, seja bem-vindo. É importante ter cuidado, tá? Para não transformar cada detalhe do texto em uma alegoria. Ontem eu falei sobre isso. O texto bíblico ele é dividido em duas situações, em literal. O que é literal? É aquilo ali e pronto. Por exemplo, Jesus transformou água em vinho. Isso foi literal? Foi. Né? Ele transformou a água em vinho. Foi literalmente. Não foi só assim. Ele não transformou não. Né? Então assim, e não foi uma alegoria. O que é uma alegoria, por exemplo? Eu vou falar aqui para vocês algo que é alegoria. Vai falar que Jesus, né, vai vir sobre as nuvens e a gente vai ver os anjos descendo e subindo e Jesus ali no meio. Isso é uma alegoria. Essa questão dos anjos tem a ver ali com a escada de Jacó, de Gênesis 28, né? Nós lemos ontem lá no versículo 51, último versículo do estudo de ontem. E Jesus hoje, ele é que faz essa ligação, ele é essa escada. Então não são mais os anjos que trazem mensagem, porque antes os anjos é que traziam as mensagens, hoje é Jesus que faz essa ligação. Então isso é uma alegoria. Então as pessoas acreditam que Jesus vai voltar desse jeito, vai abrir o céu e vai ter aquele negócio. Não é isso, né? Sam aqui já colocou algo aqui. Tem uns comentários que saem aqui, bloqueado, a gente vai colocar, né? A Sam está se referindo quando você falou do vinho. Porque aí ela está dando a resposta que significa, representa o sangue de Jesus. Eu queria liberar o que está filtrado, o comentário dela. Ela colocou assim, ó, o vinho, né? O que o vinho representa? O sangue de Cristo, né? Aí aqui, ó, o próprio Deus fala vinho envelhecido, justamente, né? Justamente. É importante, então, ter cuidado para não transformar cada detalhe do texto em uma alegoria. Mas existe uma conexão teológica aqui importante. Tá, pessoal? O Evangelho de João é o evangelho mais teológico. Ou seja, é o que mais tem estudos sobre Deus. Tá? A teologia é o estudo sobre Deus. Tá? Não pense a teologia como algo ruim, né? Igual as pessoas falam da política. A política é um mal necessário. É algo mal, mas é necessário, né? Então a teologia já não é um mal necessário. A teologia é algo necessário, que é o estudo. O que nós estamos praticando aqui é a teologia. Tá? As pessoas às vezes imaginam, fica falando, tem até... E eu tinha vários problemas em me aceitar, em aceitar a religião. Porque eu não queria, né, vivenciar algumas coisas sem ter entendimento. Então eu fui estudar. E estudo até hoje, estamos estudando até hoje. Tá? Então João começa o seu evangelho mostrando que Jesus veio trazer uma realidade superior. O pessoal vira e mexe, vai dar alguma travada por causa do sinal aqui, tá? Mas eu acredito que vai voltando. Se ficar muito ruim, a gente vê como é que prossegue aqui. Bom, a gente já está finalizando a primeira parte. Tá bom, 1h26 aí. A gente começou com 1 hora de live, então. Tá tudo dentro planejado. Metade 1 hora de live. Então a live é mais ou menos 2 horas de duração. Então João começa o seu evangelho mostrando que Jesus veio trazer uma realidade superior. O milagre da transformação da água do vinho não acabou ali só no vinho. Não queria dizer somente isso. Em Cristo nós encontramos graça, em Cristo nós encontramos verdade, em Cristo nós encontramos vida, em Cristo nós encontramos luz, em Cristo nós encontramos purificação e em Cristo nós encontramos a realidade. Olha só os passos que Jesus nos dá. Primeiro passo, que ele veio da sua transformação, é a graça. A graça que nos é oferecida, é o favor sem nós merecermos.
E aí nos é dado a graça, nós começamos a descobrir a verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. E através dessa verdade nós temos vida. E através dessa vida nós enxergamos a luz que é Cristo. E através dessa luz que é Jesus Cristo nós temos a nossa purificação. E através da nossa purificação uma nova realidade, né? É o que se espera. Depois da transformação você não é mais água, você é vinho. Então João capítulo 1, verso 17 diz: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? A lei foi dada por Moisés, a lei não foi dada por Deus, tá? A lei por Deus foram os 10 mandamentos, ok? Então em João 2, nós estamos estudando, ele apresenta Jesus trazendo algo novo e superior, é uma mudança para melhor, né? Embora não esteja simplesmente dizendo que a lei era má, ok? A graça superabundou, muito bem colocado. Então aqui nós não estamos dizendo que a lei era algo mal, tá? Nós não estamos dizendo aqui, em hipótese alguma, que a lei ela era má. Mas quem vivia debaixo da lei, vivia debaixo da maldição. Né? Deus escreveu com o próprio dedo os mandamentos, justamente. Né? E aí Moisés ali, através dos aconselhamentos, de tudo, ele começou a criar leis para reger melhor a sua comunidade. Ele era ali como se fosse... Uai, o que aconteceu aqui? Como se fosse... Eu toquei no negócio aqui do celular e ele diminuiu a tela. Ele está na metade da tela. Mas vamos embora. Então, assim, ele começou a ditar regras, porque ele era como se fosse o presidente, né, o rei ali daquela nação. Não diria tanto o rei, mas quem tinha que tomar de conta. Então, ele viu ali essa necessidade, porque os 10 mandamentos ali parece que não foram suficientes, né? Inclusive, a primeira tábua ele quebra, né? A primeira tábua é Moisés que escreve, não é isso? Deus manda ele escrever. E aí a segunda, quando é dado novamente a ele, aí já foram escritos com os próprios dedos de Deus. Ok? Segunda parte, então, alguma dúvida nessa primeira? Se tiver, anote aí, tá? Sobre esse milagre da transformação, que nós vamos daqui a pouco falar sobre ele. Então vamos para a segunda parte? Mas Ana, você consegue colocar aí? João capítulo 2, nós vamos ler do 13 ao 22. Até se você quiser fazer a leitura também, tá? Vai ajudar bastante. Fala comigo. Eu vou ler que é melhor, tá? Tá. Você quer que Mas você vai mostrar ou vai só ler? Os dois. Tá bom, ótimo, perfeito. Peraí, só ir aqui. Tá, pode abrir sua câmera aí e vamos lá. Pronto, é o do 13, né? Ou você quer que leia do 12? Jesus purifica o templo. Okay. João capítulo 2, do 13 ao 22. Ok. Jesus purifica o templo. Estando próximo à Páscoa dos judeus... Você vai abrir, vai mostrar? Não tá aberto, não? Tá não. Pra mim tá. Tá aparecendo pra vocês, irmãos, aí a irmã mostrando ali? Acho que é aqui que tem que abrir, peraí. Agora vai. Agora foi, Só virar agora, como é que eu vi o negócio. Virou, mas ficou fechado. Pronto? Não tá aparecendo. Aí, agora foi, ok. Jesus purifica o templo. 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Todo? Continua? Pode ler até o 22. Ok. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos os... Desculpa, vou gritar aqui rapidinho. O meu filho... Desculpa, perdão, é porque meu filho tá lá fora.
Entrando Jesus próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo. Aqui, ó. Bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. O vermelho, é Jesus falando. Lembraram-se os discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Jesus respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Ele fala que vai destruir, pede para destruir, que em 3 dias ele vai reconstruir, não é isso? Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém. Tá sem áudio, paizão, tá sem áudio. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Voltou aí? Amém. Voltou, né? Obrigado, viu, Mãezona, pela leitura, pela participação. Tá muito gostosa a live, pessoal. Todo mundo participando, né? Conversando. Eu peço perdão, a forma que eu falei no começo é porque a Van estava buzinando lá fora e o nosso menino chegando. Ele saiu mais cedo hoje. Foi desculpa, 15, tá? Não, tranquilo. Então agora João, ele está mudando completamente o ambiente, né? Nós saímos de uma festa de casamento e vamos para o templo de Jerusalém. O que estava acontecendo nessa época lá no templo de Jerusalém? Uma grande festa, né? Que era a festa da Páscoa, era um grande acontecimento, tá, pessoal? Era a festa mais importante do povo judeu, tá? E é, inclusive, até hoje a festa, uma das mais importantes aí de Israel, tá? Mas esse Israel de hoje não tem nada a ver com o Israel da antiga aliança, tá bom? Israel não existe mais, esse Israel. Hoje o Israel é todo o povo de Deus, aquele que crê em Jesus Cristo, tá? Então esse Israel de hoje, ele não tem essa parte separada da promessa nossa, é a mesma coisa, tá bom? Só para ficar entendido isso aí. Então o grande evento era a Páscoa. Qual é o grande evento nosso aqui do Brasil? Qual a festa mais importante que nós temos no Brasil no ano? Quem pode me ajudar aí? Qual que é a festa mais importante? Às vezes está travando, justamente. Eu estou agoniado aqui com essa tela aqui, que eu não aprendi ainda, aprendi a mexer aqui no celular, deu certo. Pessoal, qual é a festa mais importante do Brasil? Começar a pensar nisso aí. Natal, uma festa pagã, que se comemora o que no Natal? O nascimento de Jesus, né? O nascimento de Jesus é mais importante do que a sua ressurreição, do que a sua morte? Por que a gente comemora o nascimento? Né? Mas qual é uma outra festa mais importante que coloca ali, eu acredito que seja até a Páscoa? Mais no comércio, né? Mas a festa mais importante que nós temos no Brasil, infelizmente, é o Carnaval. Ah, sim. É a festa que movimenta mais pessoas. E nós nos dizemos que somos um país cristão. Não é isso? De maioria cristã. Então, vocês percebem onde algumas coisas a conta não fecha, né? Então, a festa mais importante do povo judeu era, e até hoje é em Israel, é a Páscoa, porque a Páscoa representa a saída do povo do Egito, né? Representa a saída do povo do Egito. E o que a Páscoa representa para a gente? Lembramos da crucificação e da ressurreição.
Justamente, que é o que? A libertação da Da escravidão, justamente. do pecado, justamente. Então a Páscoa nossa é Jesus, tá? A gente não celebra a Páscoa como os judeus, nós celebramos o nascimento de Jesus, né? Mas nós celebramos muito mais a Páscoa como a ressurreição, a nova aliança ali se confirmando. Então a Páscoa, ela lembrava a libertação de Israel do Egito, como nós vimos aí no versículo de número 13, né? Alguns dias antes da Páscoa, então você vê que ele está sempre falando em dias, né? Alguns dias antes, você estava tendo preparação, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. Então tá, eles estavam preparando ali a Páscoa, então Jesus vai ao templo. Era uma das festas mais importantes do calendário judaico, e Jerusalém ficava cheia de peregrinos, e aí Jesus vai ao templo. A gente vai fazer algumas comparações aqui de profanação que vocês vão entender. Diga, mãe. Assim, poderíamos pensar também que Jesus, ele sabia do que iria acontecer, certo? Da crucificação de tudo. Ele estaria aqui triste ao ponto de falar tudo isso, e ele estaria triste de saber que o povo que estavam ali, já que estava se aproximando a Páscoa, não estavam nem aí para a Páscoa, ou tipo, usava um contexto mais ou menos assim. Jesus estava triste e ele se revoltou? Tem um pouco a ver, mas a gente vamos entrar nisso agora aí, vocês vão tirar... Essa é uma pergunta que você vai responder logo no final aqui, daqui a pouco, tá? Que vocês todos vão também. Será que essa revolta de Jesus foi porque o pessoal não estava ligando lá para as coisas que ele falava, o que ele sabia que ia passar? Vamos ver se era isso? Então vamos lá. Muito bom o questionamento, Maisona. Então Jesus foi no templo, chegou lá e ele viu algo muito estranho. Jesus encontra vendedores de boi, vendedores de ovelhas, pombas, ou seja, encontra um monte de cambistas. Então ele fez um azorrague de cordas. Quem quiser pesquisar aí o que é um azorrague, eu acredito que seja um chicote, né? E começou a expulsar os comerciantes. Gente, essa eu acho que é a passagem, uma das únicas que mostra Jesus irado. Ele diz, não façais, aí você vai sublinhar isso aí, vai marcar isso aí que vai responder essa pergunta aí da mãezona, tá? Que está lá, aqui, ó, no verso 14 e 16. Né? No pátio do templo encontrou pessoas vendendo boi, ovelha e pomba, e viu também os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro para o povo. Então, ou seja, tinha dinheiro ali, um chicote, né, mãezona? Então ele fez um chicote de cordas, aqui na tradução diz, expulsou toda aquela gente dali, também as ovelhas e o boi, soltou os bichos tudo, né? E as moedas eles se espalharam pelo chão, ele virou as mesas e disse, tiram tudo isso aqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Aqui está a resposta, tá? Vamos ver como é que está na versão de vocês aí. Versículo 16, Maisona, você pode ler na sua tradução, por favor? Sim. E disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Então, não fazem da casa do meu pai o mercado. Então isso responde aí o seu questionamento, por que da ira dele? Porque ali o templo, né, como foi considerado casa de oração, tá, pessoal? Isso aí era para o templo. Quando você vê lá no Salmo, que diz que fala minha casa de oração, as pessoas chamam hoje a denominação de casa de oração. Isso é heresia. Tá? Isso é heresia. O templo era considerado casa de oração. Hoje a casa de oração é o teu íntimo. Porque a casa de oração foi destruída. A casa de oração, o templo, o local físico caiu. Tá? Hoje nós não temos a casa de oração. Qual é a orientação que Jesus fala? Entra no teu quarto, no secreto. A nossa casa de oração é no secreto com Deus. Mas ali era a casa de oração. Então a ira de Jesus foi porque eles estavam fazendo a casa de oração, a casa do seu pai, como lugar de comércio. Tá diferente os dias atuais? Gostaria de fazer essa ligação. Nos dias de festa da igreja, tá diferente, mas o lugar não é templo.
O templo não é um lugar sagrado? E o É ou bazar? não é? Bazar é comércio nas igrejas. E dia de aniversário da igreja? Tem barraquinha, eles usam muitas vezes para Festa fazer dos estados. bingos, rifas. Então, assim, se a gente for ligar, é até pior. Se é para ser templo, é para ser templo, não é verdade? Porque é pior, eu falo que é pior nesse tempo de hoje, porque a gente tem conhecimento da palavra. E eles lá, eles não tinham esse conhecimento que a gente tem hoje. Justamente. Então Conhecimento e Jesus ele informação. diz, muito bom. Então Jesus ele diz, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então Jesus ele demonstra indignação porque aquilo que deveria estar relacionado à adoração havia sido corrompido. Tá? A adoração, como é que era feita a adoração? Era levado ofertas. Então ali, porque as pessoas queriam facilitar, porque às vezes eu não tinha um boi, não tinha uma ovelha, eu já comprava ali. Mas deveria ter um lugar separado para isso. Feira é feira. O templo era o templo. O templo era o templo. Então aqui, no versículo 17, então os discípulos dele lembraram das palavras das escrituras sagradas, que dizem, o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Olha como foi importante. Depois que Jesus ele tomou essa atitude, os discípulos que eram conhecedores da Torá, porque nessa época de Jesus não tinha evangelho, não tinha Novo Testamento, a Bíblia deles, e aí vocês precisam entender isso também, abrir a mente, abram a cabeça de vocês, que essa Bíblia de hoje, Novo Testamento, ela veio depois. A Bíblia de Jesus, a Bíblia do povo judeu, era só até o Antigo Testamento. Acabava em Malaquias. Tá? Então não tinha essa Bíblia aqui do Novo Testamento. Então por que nós chamamos de Bíblia? Tá vendo quando você começa a desmistificar? É um livro importantíssimo. O livro mais importante do mundo, o livro mais lido do mundo. Não estou desmerecendo aqui, mas é algo que a gente precisa estar atento quanto a isso, de chamar a Bíblia Sagrada e usar ela como um amuleto. Ela contém textos sagrados, que fala do sagrado, né? Mas a Bíblia não é um amuleto, tá? Você pegar aqui, sai de reto. Cuidar para a pessoa não tomar da tua mão e você apanhar com ela. É o risco que você corre. Então precisamos pensar nisso. Tá? Então aqui quando os discípulos viram isso, quem puder abrir aí, no Salmo 69, verso de número 9. Foi desse texto que os discípulos lembraram, que diz aqui, Então os discípulos dele lembraram das palavras das escrituras sagradas que dizem. Então, ou seja, falaram, isso que Jesus está fazendo é uma profecia. Está lá no Salmo 69:9. Ele não diz aqui, mas se você olhar na entrelinha, vai dizer isso. Se a sua Bíblia, provavelmente ela vai ter um númerozinho aí do lado. Confere aí se a sua Bíblia tem um númerozinho aí do lado. Uma nota de rodapé. Os irmãos estão entendendo? Então ali, os discípulos lembram, o zelo da tua casa me consumirá. Essa frase vem do Salmo 69, verso de número 9. Tá contigo aí, Maisona? Aham. Pode ler, por favor. Salmo. 69:9. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Repetindo, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que me ultrajam caem sobre mim. Amém. Glória a Deus. Então, justamente, o meu amor pelo teu tempo queima dentro de mim como fogo. As ofensas daqueles que te insultam caem sobre mim. Então, ou seja, Jesus ali se sentiu ofendido. As ofensas que o povo faz contra Deus caíram sobre ele e ele se irou. Jesus pecou? Não pecou, né? A Bíblia diz que irai-vos, mas não pequeis.
parte que eu falei estava correta. É tipo, a questão, ele ficou chateado com o que estavam fazendo, mas o que eu queria saber é se ele chegou a esse ponto, ele estava estressado porque ele ia ser crucificado, algo do tipo ou não? Ou aqui é só por conta da situação? Obrigada, Teteu. Conseguiu? Perdão, mas olha, tá cortando. Não. Pessoal, tá travando porque as vezes ficam ligando para ele. Ligação bem na hora. Eu coloquei que não perturbe, mas. Uhum. Que não perturbe, mas. Ok, voltou. Tá, repete aí, por favor. Então, eu queria saber assim, se essa situação que Jesus chegou a esse ponto de se estressar pelo fato, se irar pelo fato do que estava acontecendo ali num templo, de virando, transformando em comércio, ou ele se irou por isso, ou também ele já estava estressado porque ele sabia que iria acontecer o fato dele ser crucificado. Ali realmente foi por conta da falta de respeito. Da falta de respeito. Até porque ele está no começo ali do seu ministério ali, né? Uhum. Ele fez o primeiro milagre, né? Diz aqui que alguns dias antes da Páscoa, então pouco tempo depois dessa festa ali, ocorreu isso daí. Né? Não era nem o dia da Páscoa, já estava nesse jeito. Ainda estava na parte da aceitação de Jesus, né? Isso. Porque ele está falando aqui dele, né, que ele se ira por causa da falta de respeito que eles estão tendo com a casa de Deus, que ali era a casa de oração de Deus. Ali onde as pessoas, né, levavam ali as suas ofertas para que fossem oferecidas em sacrifício ali para Deus, né? Então estava virando ali um lugar de comércio. Okay. Então, né, ele mostra, né, os discípulos lembram, o zelo da tua casa me consumirá. Essa frase vem do Salmo 69, versículo 9. João está novamente mostrando que Jesus cumpre as escrituras, né? Tá certo? Então, aqui, ó, seu zelo não era simplesmente raiva humana, era zelo pela honra de Deus. Tá? Então não era só uma raiva humana, ele estava zelando pela honra de Deus. Ok? Vamos continuando aqui, então, nosso estudo. Do versículo 18 ao 21, né? Destruir este templo. Destruir este templo. Então diz assim, ó, 18. Aí os líderes judeus perguntaram, né? Que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Então Jesus, ele virou as mesas ali e falou, vocês estão aqui bagunçando, profanando a casa do meu pai, vocês estão menosprezando aqui a casa de oração. E aí os fariseus ali, né, os líderes judeus perguntaram, mas o que você fez de milagre para você provar que tem autoridade para fazer isso? Então Jesus respondeu, derrubem este templo e eu construirei de novo em 3 dias. O que eles quis dizer? Me destruam, me matem, que vocês vão ver o que vai acontecer daqui a 3 dias. Ele não estava falando do templo de Jerusalém, tá? Tem algumas interpretações que acham que ele estava falando do templo. O templo foi destruído alguns anos depois, né, em torno ali de 40 anos depois, no ano 70. Mas aqui ele está falando do corpo dele, que era o templo ali naquele momento. Quem iria receber a adoração após a sua partida é Jesus. Então ele vai se tornar o templo. Não vai ser mais necessário você ir até um local, mas sim você ir até Jesus. Ok? Entendido isso? Sim, mas por isso que nós falamos, né, que a palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então ele pediu para destruir o santuário, o templo que era ele, para em 3 dias ser reconstruído. Justamente. Entendeu? Interessante que a gente não se atenta muitas vezes ao que nós lemos. A minha interpretação mesmo aí era uma leitura errada, porque como é que eu lia isso? Assim, destruam o templo de Jerusalém
que ele será reconstruído em 3 dias, ou seja, com a ressurreição de Jesus Cristo. Mas como uma coisa ia acontecer depois para uma coisa acontecer antes? Como é que Jesus ressuscitou primeiro do que a destruição do templo? Então a ordem estaria errada. E hoje eu consigo compreender que realmente, inclusive até no Evangelho fala isso aqui, ó. Ele diz aqui, ó, João fala no versículo 21, porém o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. E às vezes a gente não atenta com isso aqui, ó. Aqui não está falando da destruição do templo, né? Então os judeus ali, eles perguntam, que sinal nos mostra para fazeres isto? Tá? Nessa versão mais antiga, aqui no meu fala, que milagre, né? Então aqui é um sinal. Lembra que o milagre aponta para um sinal? Então Jesus responde, destrui esse templo, em 3 dias o levantarei. Mas eles estavam pensando no templo físico, né? Tanto é que eles falam, isso aqui demorou 46 anos, né? Que ali no caso ali foi o rei Herodes que mandou reconstruir, né? A glória da segunda casa, né? Reconstruir o templo, foram 46 anos para poder, né? Então os líderes judeus estavam pensando que era o templo físico, mas João explica, ele falava do templo do seu corpo. Então aqui nós temos uma das declarações cristológicas mais profundas deste capítulo. Jesus é o verdadeiro templo. Jesus é o verdadeiro templo onde nós devemos adorar. No Antigo Testamento, o templo era um lugar associado à presença de Deus, né? Então lá no templo, né, lá no Santo dos Santos, onde só o sacerdote entrava, ali se imaginava que o sacerdote entrava ali na presença de Deus. Agora a presença de Deus está manifestada de maneira suprema em Jesus Cristo. Isso está ligado diretamente a João, capítulo 1, o versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o verdadeiro templo que merece a adoração é Jesus Cristo. A presença de Deus não está mais limitada ao edifício. Tá? O edifício ele caiu no ano 70. Deus veio ao encontro do homem na pessoa de Jesus. Então, assim, atentem ao seguinte: Jesus ele passou pela cruz e em 3 dias ele ressuscitou. Ou seja, o templo ali foi restaurado em Jesus Cristo. Mas ainda, alguns judeus que não acreditavam em Jesus, eles permaneceram ainda vivendo debaixo da lei, debaixo ali da adoração do templo. Passaram ainda ali 40 anos, né? Porque do ano 30, 33, 30 para 70 dá 40. Então 40 anos ainda ali adorando ali no templo, né? No caso ali no templo de Salomão. Então a presença de Deus hoje ela não está mais limitada ao edifício. Deus veio ao encontro do homem na presença de Jesus. Em 3 dias o levantarei. João explica que Jesus estava falando da sua ressurreição. Portanto, o episódio do templo aponta para morte, sepultamento e ressurreição. O templo físico será superado pela realidade de Cristo ressuscitado. Amém? E aí vamos agora lá para o versículo de número 22, que é aqui os últimos versículos, né? Depois da ressurreição. João, capítulo 2, versículo 22. Vou ter que acender a luz aqui, rapidinho, pessoal, está escurecendo. Acender a luz aqui. Melhorar aqui pra gente. A hora vai passando, a gente nem percebe, né? Melhorou um pouquinho. Então diz assim no versículo 22, quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, e então creram nas escrituras sagradas e nas palavras dele. O interessante desse texto aqui, do versículo 22, é que mostra que realmente João escreveu isso aqui posterior, né? Algum tempo depois, e aí ele está lembrando disso aqui, ó. Quando aconteceu isso aqui, aí depois que Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos lembraram que ele tinha dito. Quando ele ressuscitou, eles lembraram, eita, aquela vez lá que ele virou as mesas, você lembra? Que ele falou que o templo ia ser restaurado em 3 dias. Aí eles foram ver, caíram em si e falaram, olha só que mais uma profecia de Jesus se cumprindo.
Então, quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Isso, então, é muito importante. Os discípulos não compreenderam tudo imediatamente. Então, quando Jesus falou daqui a 3 dias, eles não entenderam. Os discípulos também não entenderam nada. Porque os discípulos, por mais que Jesus falasse, por mais que Jesus mostrasse sinais do que iria acontecer, eles ainda não acreditavam como a forma, né, da forma que realmente as coisas aconteceram. Então os discípulos, eles não compreenderam tudo imediatamente. Depois da ressurreição, aí eles olharam para trás e entenderam. Sabe aquele negócio que às vezes o conselho do pai e da mãe fala, oh, mais na frente você vai entender. E aí quando passa vários anos, e aí acontece, fala, caramba, bem que a pessoa falou aquilo, ó, realmente aconteceu. Então, meus queridos, existem coisas que Deus faz em nossa vida que nós só vamos compreender depois. Às vezes, primeiro vem a fé, para depois vir a compreensão. Então, às vezes, acontecendo algumas coisas na sua vida e você pergunta por quê. Não, pergunte para que isso está acontecendo. Porque se não se revelar agora, no futuro vai ser se revelado. E os últimos 3 versículos desse estudo de hoje, né? Que Jesus conhece o coração humano. Né? Diz aqui, ó, Jesus conhece o coração humano. Aqui na minha tradução está, Jesus sabe o que as pessoas pensam. Vamos lá, versículo 23 a 25. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Glória a Deus. Justamente, Sami, às vezes nós precisamos passar por algo difícil para depois entender o porquê que nós estamos passando por aquilo. Justamente. Olha aqui um outro texto muito interessante que muitas vezes nós não lemos e pouco se vê pregar sobre isso. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, que já era Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Ou seja, o que estava acontecendo? Jesus estava fazendo muitos milagres. Aqui João não diz quais milagres, mas que eram muitos. Né? Muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois conhecia-o muito bem. Então as pessoas estavam acreditando no quê? Nos milagres, mas não em quem Jesus era. É o que hoje muitas pessoas querem. Não mudou muita coisa. As pessoas querem o Salvador, mas não querem o Senhor. Porque se ele é Senhor, você tem que obedecer a ele. Mas você quer só o Salvador. Você só quer que Jesus apague o fogo, você só quer que Jesus venha aqui e resolva os seus problemas, mas tornar o Senhor, obedecer a ele, já é outra história. Mas devemos lembrar que o Senhor é Salvador, mas ele também é Senhor. Muitas pessoas começaram a acreditar em Jesus por causa dos sinais. Mas João afirma, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E conclui, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então isso aí prepara o caminho para João, capítulo de número 3. Então Jesus não olha apenas para aquilo que o homem declara externamente, tá? Jesus ele não vai olhar, eu sou bom, eu faço tal coisa, eu acredito. Não, ele conhece o nosso coração. De Deus nada nós podemos esconder. Então no capítulo seguinte nós vamos estudar que Nicodemos aparecerá diante de Jesus. Tá? Será os estudos, né? Jesus e Nicodemos, Jesus e João Batista e aquele que vem do céu. Jesus e Nicodemos do versículo 1 ao 21, Jesus e João Batista do 22 ao 30 e aquele que vem do céu do 31 ao 36, que é o nosso próximo estudo. Tá certo? Então, para finalizar, quando Jesus entra, tudo muda. Em João 2, nós vimos que Jesus ele nos apresentou 2 cenas aparentemente muito diferentes uma da outra. A primeira cena foi uma festa que ficou sem vinho, e a segunda cena, um templo que ficou sem verdadeira adoração. Em ambos os lugares, nos 2 lugares, Jesus aparece. E quando Jesus entra, a necessidade ela é confrontada.
A velha realidade é transformada e a verdadeira glória de Deus, ela é revelada. Jesus, ele se importa com a nossa necessidade. Você pode ver lá na festa das bodas, não tinha vinho. Então Maria reconheceu a necessidade. Maria levou a necessidade até Jesus. E Jesus respondeu a essa necessidade no tempo determinado pelo Pai. Não esconda as suas necessidades de Jesus. Leve as suas necessidades até Ele. Jesus transforma o que parece impossível. As telhas estavam cheias de água, mas Jesus transforma a situação. Jesus manda encher as talhas, os serventes obedecem e Jesus realiza o impossível. Faça o que Jesus diga. Aquilo que estava nas mãos dos homens, como a água, nas mãos de Jesus se tornou algo completamente novo. O que está na mão dos homens, às vezes não é o que você está esperando, mas os planos de Deus, eles são muito maiores para você. O milagre deve nos levar à fé. Em João capítulo 2, versículo 11, ali ele manifestou a sua glória, os seus discípulos creram nele. O objetivo não era simplesmente produzir vinho, mas sim revelar quem Jesus é. Você está buscando apenas um milagre ou você está buscando o Senhor do milagre? Precisamos de um milagre, precisamos de Jesus todos os dias, mas precisamos não apenas buscar o que Jesus pode nos dar, mas precisamos buscar o que realmente, quem Jesus é. E acreditem, Jesus ele não aceita uma adoração corrompida. Jesus ele entra no templo e encontra comércio, onde deveria existir a adoração. Não podemos misturar lugar de adoração com comércio. Qual é o lugar de adoração hoje? O nosso corpo, que é onde Jesus faz morada através do seu Espírito Santo, onde Deus faz morada através do seu Espírito Santo. Jesus entra no templo e encontra comércio, onde deveria existir adoração. O templo estava cheio de atividade, mas estava vazio do verdadeiro propósito. Hoje as denominações estão cheias de atividades, mas estão vazias do verdadeiro propósito. E Jesus ele confronta aquilo que havia sido corrompido. E ainda hoje Jesus, através dos seus ensinamentos, continua confrontando aquilo que está sendo corrompido. É possível ter culto, é possível ter música, é possível ter movimento, religião, tradição, e ainda assim perder o verdadeiro propósito da adoração. Jesus, ele é o verdadeiro templo. Ele destruiu esse templo em 3 dias, ele o levantarei. Ou seja, ele não destruiu o templo, quem destruiu foram as pessoas. As pessoas destruíram Jesus, as pessoas o levaram à morte, mas em 3 dias ele se levantou. Jesus aponta para a sua morte e ressurreição. A presença de Deus não seria mais compreendida apenas através do sacrifício, mas Cristo ele é o centro. E ao final desse estudo nós aprendemos que Jesus ele conhece o nosso coração. As pessoas acreditavam em Jesus por causa dos sinais, mas Jesus conhecia suas motivações. Podemos impressionar pessoas, podemos até impressionar uma igreja, uma denominação, um grupo, mas não podemos esconder nosso coração de Jesus. Então Jesus ele pode ser resumido em João 2, pode ser resumido em 4 fases. Nas bodas, onde Jesus transforma, nas talhas, onde Jesus renova, no templo, onde Jesus purifica, e na ressurreição anunciada, onde Jesus vence a morte. E João ele quer que o leitor conclua: Jesus não é apenas alguém que realiza milagres. Ele é o Filho de Deus que veio revelar a glória de Deus. Aleluia. E eu te pergunto, neste final de estudo, existe alguma falta de vinho na sua vida que precisa ser entregue a Jesus? Você está disposto ou disposta a obedecer mesmo sem compreender tudo? Você está buscando a Jesus ou apenas aquilo que Ele pode te dar? A sua vida se tornou um templo cheio de atividades ou vazio para uma verdadeira adoração?
Existe alguma coisa que Jesus precisa expulsar da sua vida? A sua fé, a minha fé, será que ela está fundamentada realmente em Cristo ou apenas nos sinais ou apenas nas coisas? Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Nós temos aqui um aprofundamento desse estudo de João capítulo 2, na leitura preterista, mas nós podemos fazer no nosso próximo encontro e já ir adentrando no final do capítulo, no capítulo de número 3, tá? Então, na nossa próxima lição, nós vamos estudar aí João 2, continuar João 2 numa leitura preterista. Eu quero falar um pouco de vocês sobre essa visão preterista, nós vamos estudar também, tá? Porque não é algo que se pensa ou algo que se imagina, é algo que a própria Escritura converge. Então, gostaria que vocês analisassem, tá? Eu não vou induzir, não vou estar forçando, mas nós precisamos entender a Bíblia, e para entender a Bíblia, nós precisamos entender do que realmente a Bíblia está falando, tá bom? Então, que Deus abençoe, né, a cada um que esteve por aqui, 2 horas aí e 8 minutos, a live dentro do propósito aí, né, das nossas 2 horas de live, tá bom? 6 horas agora também e 8 minutos. Então, que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. E agora nós vamos abrir aí o espaço para os irmãos subirem na janela, para a gente bater um papo, tá bom? Que Deus abençoe. E obrigado pela presença de cada um de vocês. Mas vamos continuar. Olá, irmã Terezinha. Boa noite já, né? Graça e paz. Tá? Mas o estudo vai ficar gravado, irmã, tá? Eu vou colocar e amanhã eu devo estar disponibilizando, né? Não, daqui a pouco eu vou embora, mas daqui a pouco eu vou para casa, se Deus quiser. Eu já estava pensando que ia adentrar pela noite mesmo, verdade. Eu já vou começar a me ajeitar aqui, tá bom? Mais ou menos umas 6h30, 7 horas aí eu já estou indo para casa, tá bom? Então tá, meus queridos, que Deus abençoe. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma participação? É só solicitar aqui para subir, tá bom? Estou fazendo essas lives às 4 horas da tarde, por conta do... É um horário mais acessível para mim, tá bom? Mas a gente pode pensar se... Questão de audiência, a gente pode até modificar de repente para mais à noite, tá? Vou conversar com a minha esposa, ver se ela tem alguma sugestão para a gente ter mais alcance, tá bom? Eu acredito que à noite tem mais pessoas realmente, né? Onde a live vai de repente evoluir mais. A questão apenas toda é por conta das lives do irmão Márcio, para a gente não chocar, porque eu sei que os irmãos que estão aqui são os irmãos também que gostam de participar da live lá. Então a gente não veio para dividir, né? A gente veio para somar. Diga, mãezona. Seria muito interessante. Já vi aqui que nós temos alguns irmãos que são fixos, né? Está sempre no estudo. Sim. E deixar eles na janelinha, porque eu acho que seria melhor. E quando eles tiverem a dúvida, porque às vezes não dá tempo de nós escrevermos, sabe? E seria bom. Então, assim, todos de microfone fechado, quando for falar, aí é só enviar uma mãozinha que a gente vai dar oportunidade. Eu acho que seria bom, igual a irmã Tereza.